Então vamos lá, hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante aqui, deixa eu só dar uma arrumadinha na câmera, que é o seguinte: eu sei que muitos de vocês compram ações da Bolsa de Valores simplesmente porque querem receber os dividendos, mas eu sei que tem um grupo de pessoas que, assim como eu, já sonhou com a ideia de poder mandar nessas empresas, que acha que esses caras que estão ali, às vezes, eles estão fazendo besteira. Tem muita empresa aí que eu acho que tem um grande potencial, mas eu olho para os caras que administram e eu falo, pô, cara, eu conseguiria fazer melhor que isso, principalmente porque eu sou diretor de empresas, eu sou da área, então às vezes eu quero corrigir alguma coisa ali. É óbvio que em partes isso é um pouco de pretensão nossa, achar que a gente poderia colocar a mão na massa e fazer a diferença, mas existem sim pessoas que poderiam sim melhorar a vida dessas empresas. Mas o quanto dinheiro você precisaria para realmente sentar ali na mesa da assembleia, falar assim, caralho, agora eu vou votar, vou ajudar a decidir aqui quem é o possível presidente dessa empresa, quem vai fazer parte do conselho, eu quero decidir os rumos dessa empresa aqui, eu quero poder falar no que a gente vai investir. Oi, você tá pensando em investir na rede de fibra? Não, eu acho que a gente tem que focar no mercado móvel. Quanto dinheiro você precisaria para dar uma mandada ali na Oi, ou na Sync, ou no Banco Inter, ou na Klabin, falar assim, caralho, vocês estão ficando louco, o Graftliner nada, a gente vai voltar a investir ali diretamente no mercado de celulose, que celulose é o grande lance. Se você tem esse sonho e tudo mais, eu vou começar explicando isso para vocês. Mas lembrando aqui, eu preciso dar algumas explicações primárias aqui para você entender um pouco mais sobre esse assunto. Então, as empresas SA, que são as empresas abertas na Bolsa, as sociedades anônimas, todas as empresas que estão na Bolsa, elas são SA. Então, muito provavelmente, se você é empresário, você reparou que no final da sua empresa tem sido LTDA, que é de responsabilidade limitada, e tem as empresas SA, que é de sociedade anônima. Significa que essa empresa tem um número de acionistas muito grande, que ninguém sabe exatamente quem são essas pessoas ali, e que, na verdade, ele é um corpo à parte. Eu não vou entrar muito nos detalhes do que é um SA, mas o SA tem algumas regras para ser cumprida. Então, as ações das SA se dividem em dois tipos de ações. As ações ordinárias, que dá direito a voto, assembleia e tudo mais, que é essa que pode fazer você ajudar, você controlar a empresa, ou você pelo menos fazer parte das decisões, ou as ações preferenciais, que elas têm sim algumas vantagens e dão sim alguns direitos diferentes. Ao contrário do que muita gente fala aí, sócio é quem tem ações ON, PN não serve pra nada. Ah, meu Deus, quem investe pra longo prazo só pode ter ON. Tá tudo errado, isso aí não tem nada a ver. Tem sim boas ações preferenciais no mercado, ela ficou estigmatizada, porque algumas ações antigas preferenciais não tinham direito a tag along, não tinham direito a muita coisa, mas elas têm sim muito direito em dividendos, e os pequenos investidores, muitas vezes as ações PN podem significar aí grandes oportunidades de receber dividendos bem legais. Mas existem as ações então ordinárias e as preferenciais. Por que chama ações ordinárias? Ordinárias. As preferenciais, entendi, preferência nos dividendos. Mas e as ordinárias? Por que elas se chamam ordinárias? Porque as ações ordinárias são as ações comuns, assim como as da empresa LTDA. Elas não têm nenhuma diferença. As ações preferenciais, por outro lado, elas possuem, acho que, 4 tipos de direitos diferentes. Às vezes pode acumular todos os tipos de direitos, 3 ou 4 tipos de direitos, ou às vezes ela pode ter só um ou outro, tá? Mas ela tem 3 direitos possíveis ali. Então ela tem 3 direitos diferentes, elas são ações que não existiam antes. Então elas foram liberadas para existir depois. Uma empresa também, ela não pode sair emitindo tanto de ação preferencial que ela quiser, tá bom? Porque como essas ações não dão direito de coordenar a empresa, elas acabam tendo um pouco de desvantagem ali em relação às ordinárias, né? Porque ela não mandaria na empresa, ela não poderia controlar a empresa. Então você imagina, se a empresa tivesse só 20% de ações ordinárias e 80% de ações preferenciais, aí o cara fica ali com um monte de ações ordinárias controlando a empresa e você é obrigado, a maioria da empresa é obrigada a se curvar à vontade de uma minoria que tem as ações ON. Então isso não é permitido na lei das SAs já há algum tempo, então é só permitido você ter o mesmo número de ações preferenciais que você tem de ordinárias, pelo menos o mesmo número, você pode ter um pouco menos se você quiser. Lembrando também que a maioria das empresas do novo mercado, elas não têm mais ações ON e PN, elas costumam ter só as ações do tipo 3 mesmo, que são as ações do tipo ON, inclusive é essa a divisão, né? Ações 3 são as ações ON, ações 4 são ações PN. Raul, e as units? As units são a somatória de ações ON e PN, elas não entram muito nesse critério aqui, tá? Nesse critério de votar na empresa e tudo mais. Então vamos fazer lá. Quanto dinheiro você precisaria, que é o que vocês querem saber agora, que é o que eu vou falar aqui. Então você precisaria ali de ter o IBR3, você precisaria ter, vamos supor, ela tem hoje no mercado, você pensa, nossa, mas as ações estão a 0,49 centavos, né? Tá 49 centavinhos, tá muito barato, seria muito fácil sentar na mesa de diretoria da Oi para dar pitaco. Então a gente vai considerar que para dar pitaco na empresa você tem que ter pelo menos 5%. Por que eu estou considerando 5%? Porque a partir de 5% a empresa tem inclusive que emitir um fato relevante e informar uma participação acionária que é relevante. Então toda vez que você vê a notícia no Giro da Bolsa, fala, tal pessoa comprou
5% de ações de alguma empresa e agora ele se tornou a empresa vem ao mercado comunicar essa participação relevante. Por que isso? Porque com 5% de uma empresa, o cara já pode dar muito trabalho mesmo. Raul, eu tenho que ter 5% das ações sozinho? Não, se eu tenho 1% e conheço 4 pessoas que têm 1% também, a gente pode se juntar e escolher um representante ali. Esse representante, se a empresa não responder ele em 8 dias em alguma solicitação que ele fez, situação fiscal, algumas coisas, ele tem direito de convocar uma Assembleia Geral toda hora, ficar enchendo o saco. Então com 5% já é uma participação relevante. E com 5% das empresas que não tem um majoritário ali, que é dono da maior parte das ações para ser o presidente, por exemplo, você pode ter influência grande nos votos ali dessa empresa. Você pode escolher, né, na hora de votar ali, quem vai ser o novo presidente, quem vai ser o novo diretor, quem vai fazer parte do conselho, a formação desse conselho. Você faz parte das decisões diárias da empresa também, de decidir, se você quiser, né, decidir se a empresa vai construir um posto em tal lugar, se ela vai construir uma nova sede e tudo mais. Tudo isso você faz parte. Lembrando que você pode sempre se juntar com outras pessoas, não é uma pessoa sozinha que às vezes vai lá e faz isso. E lembrando também que existem empresas que permitem que você participe ali delas com muito menos de 5%. Você participe das decisões diárias com menos de 5%, porque o estatuto delas pode ser diferente. Isso é a lei que rege no geral. A partir de 5% você dá trabalho, então a gente vai considerar aqui com 5% para você ter 5% dessas empresas. Se você quiser saber mais, você multiplica por 10 aí, por exemplo, você vai descobrir quanto custa ter 50% de uma empresa, mas aqui a gente vai falar sobre isso. Raul, eu poderia comprar 5% da empresa pelo broker? Cara, muito provavelmente não, você aumentaria demais o preço da empresa. Então, muito provavelmente essa negociação teria que ser feita diretamente com pessoas que têm 1%, que têm 2%, e você ir comprando e recebendo essa participação relevante, ou aproveitar um follow-on ali e comprar a maior parte das ações combinado já com o cara que vai fazer o follow-on dessas ações e tudo mais com a empresa, né? Então, vamos falar aqui quanto você precisaria de dinheiro, agora vamos direto pro tema, porque eu tinha que explicar isso, desculpa, eu sei que vocês não gostam de enrolação, mas é porque isso tinha que ficar claro, porque senão vocês não iam conseguir entender o texto. E no final ali, se der tempo, eu vou falar também sobre o porquê que eu tenho algumas ações PN na minha carteira, com a pergunta que vocês fazem, eu acho que já tudo no mesmo vídeo, né? Então ali, a Oi então tem 5.954.210.000 ações. Então para você ter ali 5% de participação na Oi, você teria que ter 297.510.000 ações, né? Em média, as ações cotadas a 0,49 centavos, você teria que ter, portanto, 145 milhões de reais. Esse mesmo, 145 milhões de reais para ter 5% da Oi. Você entendeu agora a dimensão e por que eu falo que não é tão importante ter ações ON? Só se de fato você vê uma vantagem nas ações ON, se ela tiver tag along. Para você que não sabe o que é tag along, é obrigatório, porque na hora da venda da empresa, se você não tiver tag along, então algumas ações preferenciais pode não ter tag along. E se você não tiver tag along, se mudar de controlador da empresa, o preço pode cair demais e você não ter a sua proteção ali de pelo menos 80% do valor da ação. Então é importante a ação ter tag along. É importante você ver se ela distribui os mesmos dividendos, mas as preferenciais normalmente têm uma distribuição de até 25% dos dividendos garantida por lei, ou 10% a mais que as ações ON. Bradesco, por exemplo, as ações tipo 4, BBDC4, elas têm 10% a mais de dividendos, distribuição de dividendos que as ações ON. Você entendeu que não é sempre que as ações PN são ruins? Tem muitos casos que as ações PN são bons, então vale a pena você pesquisar e tudo mais para você entender e definir caso a caso, porque, por exemplo, Klabin tem tag along, tem tudo mais, e ela estava um pouco mais descontada em relação às ações ON. Eu sempre compro para quem distribui mais dividendos, porque olha o tanto de dinheiro que você precisaria para ser controlador de uma empresa. Então, em vez de ficar repetindo essas baboseiras que algumas pessoas falam, sabe? Porque tem muita gente que entende muito do mercado, mas o cara quer simplificar para você. Ele acha que às vezes você não vai entender se ele tiver que explicar o tag along, que ele tiver que explicar todas essas coisas. Ele chega em você e fala, ações ON é que presta, porque aí você vai ter menos chance de errar. O cara tá querendo te proteger, mas agora, como o meu canal é para um público mais avançado, agora você já tá na hora de estudar e parar de falar miguelice, tá bom? Então é importante você estudar e entender que cada caso é um caso, cada coisa é uma coisa. E às vezes compensa sim ter ações PN, então não fica comentando essas besteiras sem estudar, porque aí você erra, fica feio pra você. Então KLBN3, né, as ações tipo ON de Klabin, quanto dinheiro você precisaria ter para ter 5% da Klabin? Então a Klabin tem hoje um volume de ações, né, de 5.409.800.000 ações, então seria mais ou menos necessário aí 270.490.000 ações para você conseguir aí ter 5% da empresa. As ações estão cotadas na data de hoje a R$ 3,50, na hora que eu tô gravando esse vídeo, pode ter caído porque tá oscilando muito, e você precisaria de 946.715.000 reais ali em média para você poder ter direito a participar das assembleias e tudo mais. SQ 3, então, é uma empresa já small cap. Então você entendeu? Até aqui, quase R$ 1 bilhão para você controlar a Klabin, 170 milhões de reais para você dar para você controlar não, né? Para você ter direito ali a participar da controladoria dessa empresa. Mas você não seria presidente nem nada, você teria uma mesa ali relevante no conselho, com uma participação muito grande, 5%
as empresas desse tamanho, como você pode ver, são pessoas muito ricas que têm essa porcentagem. Muitas vezes isso aqui é uma reunião de 10 caras para fazer um 5% desse para ali controlar essas empresas, tá bom? Mas você precisaria de quase 1 bilhão para ter só 5% de Klabin. Olha o tanto que ela é cara, né, para você comprar isso aí. Isso que é bom também, que você já começa a entender que o preço da ação ali às vezes não significa muita coisa, porque tem muita ação no mercado, né? Então, Sinqia, que já é uma ação bem menor, agora você vai entender por que a gente chama de small cap. Isso aqui vai ser muito bom, esse vídeo vai ser muito educativo. Olha por que é small cap. A Sinqia tem então em volume de ações ali no mercado, ela tem só 70 milhões 549 mil. A gente fala só porque ela é small cap, né? Então, para você ter 5% de Sinqia, você precisaria ter 3 milhões 527 mil ações, né? 450 também, é porque eu não quero ficar falando o valor inteiro. Então, você precisaria ir de média 54 milhões de reais 675 mil. É muito dinheiro, 54 milhões 575 mil reais, né? É muito dinheiro que você precisaria ter para mandar no small cap, são consideradas empresas pequenininhas. Então, o Banco Inter também, que é uma empresa pequenininha ali, para você entender. Então, o Banco Inter tem 705 milhões de ações, 705 milhões 184 mil ações, e você precisaria ali, né, para ter 5% dele, você precisaria ter 35 milhões 259 mil e 200 ações, tá? Então, você teria aí que desembolsar, né, na cotação de hoje do Banco Inter 364 milhões 580 mil reais. A partir desse volume aí, a empresa já seria obrigada a te citar como acionista e você já teria alguns direitos aí. Então, se você... as ações ON, elas dão direito a voto, como eu expliquei para vocês, eu já falei isso, né? Então, o importante também não necessariamente é ter o maior número de ações, né? Se você conseguir formar um grupo que seja majoritário, vocês definam uma pessoa, vocês podem escolher ali um representante de assembleia, eu já falei sobre isso, e a mesma coisa vale para a presidência. Então, vários grupos de pequenos acionistas, vamos supor que tem um cara que tem 30% das ações, então, teoricamente, ele mandaria na empresa? Não, ele é uma participação muito importante, mas se a somatória toda das pessoas dão 70%, se eles conseguirem chegar em 50% mais uma ação da empresa, eles poderiam ali definir esse cara como presidente, sim, da empresa, por maioria comum, maioria simples ali, né? E aí eles conseguiriam definir. Mas esse cara jamais sairia do conselho da empresa e continuaria podendo perturbar e tudo mais. Eu ia me alongar um pouco mais no assunto ações PN e tudo mais, mas eu sei que vocês não gostam tanto de vídeos grandes. Eu vou aqui só falar sobre algumas coisas que você tem direito a fazer quando você chega em 5% das ações de uma empresa, só para você entender por que eu falo que dá trabalho. Então, segundo a lei das SA, né, as leis que regem as SA, os acionistas que representem pelo menos 5% do capital votante, ou seja, os ordinários, ou 5% dos acionistas sem direito a voto, também, eles também podem convocar a Assembleia Geral sempre que os administradores da empresa não atenderem em 8 dias o pedido deles para convocação de conselho fiscal. Então eles têm direito de fazer isso a qualquer tempo. Aqueles que individualmente ou em grupo possuem 5% do capital social têm direito de exigir do conselho fiscal que lhe forneça informações sobre as matérias que sejam competência desse. E desse também convocar a Assembleia Geral sempre que os administradores da empresa não atenderem essas demandas em 8 dias ao pedido de convocação justificado. Então eles ou justificam porque não convocou, ou eles são obrigados a fazer. Por isso que às vezes a Assembleia Geral é convocada obrigatoriamente, porque isso aqui acontece direto, gente, isso aqui acontece direto. Ter uma empresa aberta na bolsa é muito trabalhoso, por isso que algumas empresas preferem não abrir IPO. Os que possuem 5% do capital votante podem requerer que os administradores da empresa se apresentem em Assembleia Geral Extraordinária todas as informações a respeito da gestão societária exercida, que possam ser relevantes a ela. Por exemplo, sobre a quantidade de ações que tiverem sido vendidas ou compradas pela empresa em tesouraria. Aos que representem 5% das ações sem direito a voto, podem exigir que o Conselho Fiscal seja instalado quando o seu funcionamento não for permanente por uma Assembleia Geral. Cada período do seu funcionamento terminará na primeira Assembleia Ordinária após sua instalação. Já os acionistas que possuem 10% dos direitos a voto, ou quem se reunir e possuírem, podem exigir que o Conselho Fiscal seja instaurado quando o seu funcionamento não for permanente por uma Assembleia Geral. Quanto aos minoritários, aqueles titulares que possuem ações preferenciais sem direito de voto ou com voto restrito, bem como os demais representantes em conjunto de 10% ou mais das ações da companhia com direito de voto, possuem direito de eleger em votação distinta um membro do Conselho Fiscal e um suplente. Aqueles acionistas que detêm também 10% do capital social com direito a voto podem requerer a adoção do sistema de voto múltiplo para eleger membros do Conselho de Administração. Nesse caso, se atribui a cada ação tantos votos quanto sejam os membros do Conselho, permitindo ao acionista o direito de acumular votos num só candidato ou distribuí-lo entre vários. Ainda sobre as ações, vale ressaltar a garantia do tag-along. Trata-se de uma forma de proteger o acionista minoritário no caso de transferência de controle da empresa
as quais não concorda, dando a opção de venda de suas ações com pelo menos 80% do valor negociado pelos controladores. Então, um dos únicos detalhes aí importantíssimo de você saber na hora de comprar ações preferenciais é só verificar se ela tem tag along, se ela tem algum benefício em relação às demais, ou se o preço dela está compensando mais do que das ON e distribuindo um maior número de dividendos. Porque como você viu, você muito provavelmente nunca vai conseguir ser majoritário de alguma empresa, ou querer também, né? Porque você precisaria, além de ter o dinheiro, querer. O vídeo de hoje foi só, não vou me alongar muito mais, então um beijão e até o próximo vídeo. Você vai ver eu desligando isso aqui porque o vídeo de hoje foi sem edição, gente.